Boa noite. Meu nome é Cláudio Miceli. Gostaria de agradecer a você que está assistindo essa palestra. E eu vou apresentar hoje para vocês a minha palestra sobre cidades inteligentes, mas uma perspectiva tecnológica. Eu trabalho na UFRJ, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Tércio Passi de Pesquisas e Aplicações Computacionais e no Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP, né, onde eu atuo na área de engenharia de software, especificamente na área de internet das coisas. Tá? Então, a minha palestra vai estar dividida na introdução. Vou mostrar algumas aplicações onde hoje essas cidades inteligentes vão precisar, né? Como a gente vai atender algumas necessidades dessas cidades inteligentes e trazer algumas reflexões sobre isso. Então, todo esse conceito de cidades inteligentes, ele é fortemente baseado no conceito de internet das coisas. O que é a internet das coisas? É o uso de sensores inteligentes, né, em dispositivos tradicionais do seu dia a dia, onde a gente vai realizar a interconexão desses dispositivos à internet. Ou seja, a ideia é simples, mas a concretização não é muito simples, porque a gente tem diferentes fabricantes, diferentes dispositivos com diferentes capacidades computacionais, cada um trabalhando dentro da sua própria área de atuação. Isso é muito complicado de trabalhar. Tem um alto grau de interoperabilidade, a gente quer que essas coisas se falem, mas até hoje, mesmo dentro da internet, é muito complicado de fazer isso com computadores tradicionais. Então, como fazer isso com dispositivos que são extremamente difíceis? Então, esse é o desafio da internet das coisas hoje. Mas, mesmo assim, ela já vem tocando as nossas vidas de formas bastante diversas. Muitos de vocês hoje em casa já vão ter dispositivos como a Alexa da Amazon, ou o Google Home, ou da Apple, né, que é o Apple Home, e cada um deles coletando dados, mexendo através de aplicativos sei lá, na sua TV, ou então na tua lâmpada, né? Então, todos esses dispositivos já começam a fazer parte da nossa vida. Isso foi tudo possibilitado pelo avanço da microeletrônica, né? Então, sistemas microeletromecânicos são cada vez mais utilizados e, além disso, são mais baratos, né? E esses caras vão ser capazes de monitorar fenômenos físicos, né, em eletrodomésticos, cidades inteligentes, e se comunicar sem fio. Hoje, a maior parte do tráfego ele já é sem fio. Cláudio, como assim? Eu aposto que vocês estão assistindo essa palestra em casa, muitos de vocês vão estar utilizando com notebooks, né, ou então os seus celulares para assistir esse vídeo, que não vão estar conectados no carro. Eles dificilmente vão estar conectados, vão estar conectados no AP de vocês. Né? E aí surgiram opções de comunicação sem fio de baixo custo, e essas essas opções de comunicação sem fio de baixo custo é que vão, né, dar o tom da internet das coisas. Tá? Então, basicamente, sensores com capacidade de processamento e comunicação de baixo custo se comunicando sem fio, alimentados ou não por bateria, né? Variando de cenário para cenário. E aí, dentro dessa questão da internet das coisas, surge a indústria 4.0, que não é a simples aplicação desses sensores num cenário industrial, mas, na verdade, é uma mudança de paradigma de como a gente pensa, né? É o que a gente chama da sociedade como um serviço, onde eu vou coletar dados do meu ambiente de produção, que vai desde a coleta do meu insumo até o descarte do meu produto, né? E tudo isso apoiado por sensores na tomada de decisão. Ou seja, meus sensores coletam dados, dispositivos vão transformar esse dado em alguma outra coisa, né, em uma coisa com maior valor, e esses dados vão para a nuvem para trabalhar a decisão. Então, a ideia que tem a coleta, né? Então, uma unidade por um sensor, isso aqui, por exemplo, é um sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura vai estar ligado num sistema, né, num sistema embarcado que pode ter um ou mais sensores. Aqui você já vai ter um primeiro nível de decisão, né? Isso vai ser armazenado num armazenamento local, que às vezes está nesse próprio sensor. Esse cara vai enviar dados através da internet. Esses dados estão na internet e vão para a nuvem. E depois de ir para a nuvem, isso se trata através de processamento, de inteligência artificial, de qualquer tipo de algoritmo, isso é transformado em conhecimento. Não só para a própria aplicação, mas para o entorno de onde essa aplicação está. E isso é muito poderoso, isso é muito legal. Tá? E aí surge o conceito de cidades inteligentes, né? Um conceito de mundo inteligente. Ele foi cunhado pela Liberium. A Liberium é uma empresa da Espanha, que trabalha com a produção de sensores já, e ele cunhou esse termo que seria uma cidade que é coberta por milhares ou às vezes milhões de sensores. Esses milhares ou milhões de sensores, eles vão ter inteligência situacional de como a cidade opera, de como a cidade funciona, e conseguiriam tomar decisões dinâmicas através da cidade, de forma a garantir o conforto e segurança do cidadão. Lembra, dentro de internet das coisas, a coisa mais importante é garantir o conforto e a segurança
do cidadão. De forma que também você consiga, né, dentro do cenário industrial, reduzir o desperdício de recursos, ou seja, ao invés de você produzir coisas em larga escala, você conseguir trabalhar com o que a gente chama de manufatura aditiva, você conseguir trabalhar com a customização da sua produção para as necessidades do teu usuário final, e isso reduzindo os custos das cadeias logísticas e reduzindo o impacto no meio ambiente. Então seria um cenário onde a cidade estaria sendo 100% do tempo monitorada, mas para o conforto e segurança do cidadão. Né? Isso tudo, né, sendo possibilitado pela internet onipresente, a gente cada vez mais tem velocidade na nossa mão. Hoje, com uma rede 4G no teu celular, você consegue assistir um filme inteiro no Netflix sem que isso seja um problema. Avanços em IA e robótica dos últimos anos, a IA avançou bastante e a robótica também, redução do preço desses insumos, né? Eu falo dos sensores, e o crescimento e evolução de áreas interdisciplinares como a nanotecnologia e genética, ou seja, todo esse cenário tecnológico que preparou para essa quarta evolução industrial, preparou para transformar a nossa sociedade em relação de processos. Então, isso, né? Então, essa tecnologia é o desencadeador. A vontade já existia, o que a gente não tinha era o insumo tecnológico. E isso mudou. E isso é possibilitado não só pelo avanço da tecnologia, mas pelo nosso avanço no entendimento de como é a comunicação. O grande possibilitador da internet é esse carinha aqui, a pilha TCP/IP, né? Que é composta de um protocolo da camada física, protocolos da camada de enlace, protocolos da camada de rede, protocolos da camada de transporte e protocolos da camada de aplicação. Todo mundo, independente de quão familiarizado ou não é com o computador, já viu lá na sua barra de endereço esse HTTP. E sabe, quando vai configurar o Windows, que você tem um número IP, que é o endereço da tua máquina, né? Da mesma forma, quando surge a internet das coisas, né, a gente tenta trazer esse mesmo pensamento para esses sensores, e tem muito menos capacidade de processamento, de armazenamento e tudo, mas a gente faz algumas adaptações para manter a mesma pilha, o mesmo conjunto de protocolos, o mesmo conjunto de regras de comunicação que possibilitou a internet, também poder possibilitar aqui, né, a internet das coisas. É o que a gente chama de 6LoWPAN, tá? E a gente não vai ver aqui. Dentro do cenário brasileiro, o que a gente precisa para ter uma cidade inteligente? Primeiro, custo, né? Não adianta a gente se enganar que a gente vai ser uma cidade inteligente exatamente igual Nova York. As escalas são diferentes, a capacidade de investimento é diferente. Então, a gente tem que lidar com uma solução mais caseira, muito flexível. As metrópoles brasileiras, elas estão em regiões muito diferentes, tanto do ponto de vista de clima, quanto do ponto de vista de densidade populacional, do ponto de vista geográfico, é diferente de uma capital europeia, né? Onde os países são menores e geograficamente tudo é muito parecido. Então, qualquer solução a nível Brasil tem que ser extremamente flexível e tem que criar conhecimento. Essa é uma tecla que eu bato sempre. O papel nosso como cientista, nosso papel como professor, nosso papel como universidade é criar conhecimento para a sociedade. Mas o papel da sociedade é também aproveitar essa pesquisa para a criação de produtos inovadores para o país, né? Então, a responsabilidade do empreendedor também buscar a pesquisa dentro do negócio dele. Ah, Cláudio, mas às vezes não dá. Mas é essa pesquisa, esse insumo que vai dar o diferencial. Às vezes, talvez não um diferencial global, mas uma competitividade local, onde um produto brasileiro é líder de mercado dentro do próprio Brasil. E isso é uma coisa que eu peço a vocês a reflexão: quantos produtos vocês consomem, né, que na verdade foram produzidos no Brasil? Essa é uma discussão muito séria que a gente, como cientista, deve sempre se fazer. E dentro desse cenário de sensores, surge o que a gente chama de ambientes inteligentes. Seriam os ambientes com dispositivos conectados em rede, com capacidade de sensoriamento, né, e processamento, e transformando esse ambiente em dinâmico e heterogêneo, mas que eu conseguiria coletar os dados no ambiente ou uma rede elétrica inteligente. E eu vou mostrar os vários ambientes inteligentes que vão compor a cidade inteligente. Então, a cidade inteligente, na verdade, nada mais seria do que a soma de diversos ambientes inteligentes que trocam informações entre si para a gente ter níveis de decisão mais globais na cidade. As aplicações diretas são o Structural Health Monitoring, o monitoramento da saúde de infraestruturas, prédios inteligentes, estacionamento inteligente, fazendas inteligentes, redes elétricas inteligentes, energias renováveis, cenários de emergência e mobile crowdsense, que é o uso de celulares. A gente vai falar mais sobre isso. Então, meu primeiro projeto, quando eu trabalhei com o IoT, foi uma competição que a NASA fez, se eu não me engano, em 2011, que a gente tinha que monitorar a saúde de aviões usando sensores sem fio, para diminuir o peso dos aviões, das aeronaves, ou então das espaçonaves, né, e ainda assim você conseguir fazer a coleta da infraestrutura. Agora, pensa no teu cenário da tua casa. Né? Se você mora num prédio, quem aqui já fez a autovistoria predial?
Né? Então, como é que é a auto-vistoria predial? O teu prédio vai contratar uma firma de engenharia para dar um laudo, esse laudo vai ser entregue na prefeitura para dizer que o seu prédio está em condições, né, de se manter em pé e de garantir a segurança do cidadão da cidade. Mas se ao invés de eu contratar uma firma de tecnologia, imagina que eu tivesse sensores monitorando a infraestrutura do prédio, coletando dados diariamente, ao invés de você fazer isso uma vez por ano, você fazer essa coleta periódica dos dados sendo enviados para a prefeitura. Né? Isso de forma automatizada. Isso seria uma das aplicações de monitoramento de estrutura. Monitoramento de veículos, monitoramento de aeronaves, tudo isso faz parte desse cenário, né, onde você coleta dados em tempo real através de dados como acelerômetros, vendo a vibração que esses elementos vão ter dentro de infraestruturas. Isso é um tipo de aplicação onde você vai utilizar não só IoT, mas muitas vezes inteligência artificial, algoritmos de classificação, né, e análise de estruturas. Então, né, é um cenário onde o IoT bate com a engenharia civil. Prédios inteligentes, prédios equipados com dispositivos inteligentes, com o objetivo de minimizar o consumo de energia, enquanto eu mantenho o conforto e a segurança das pessoas. Então, seriam prédios onde eu teria o reaproveitamento de recursos e eu teria outros recursos, como, por exemplo, né, o uso de placas solares, eu teria verificação de segurança, eu conseguiria, né, a abertura de portas, controle de acesso, tudo através do uso de sensores, tá bom? O MCE, por exemplo, onde eu trabalho, ele é um prédio que você consegue já entrar utilizando sensores de RFID. E se a gente parar para pensar um pouquinho, quem é da cidade do Rio de Janeiro tem um cartão, né? O nosso Rio Card também já é um exemplo de cartão inteligente, onde você usa troca de dados através de radiofrequência. A rede elétrica inteligente é uma outra aplicação. Esse é um cenário que está recebendo muito dinheiro, não só no Brasil, mas lá fora também, que seria uma rede elétrica bidirecional coberta por sensores, onde você conseguiria monitorar o consumo de energia ao longo do tempo. Né? E não só monitorar o consumo de energia, mas você conseguiria realizar a troca imediata de energia entre o grid, né, elétrico, que iria da produção passando pela distribuição, transmissão e usuário final, mas o usuário final também conseguiria, através do uso de energias renováveis, né, gerar energia para a casa dele e vender para a concessionária, caso isso fosse necessário. Então seria um grid bidirecional, onde você compra e vende energia. Tá? Isso seria muito interessante, até porque eu poderia diferenciar os tipos de energia. A energia que vai para eletrodomésticos, a energia que é de iluminação, e até poder trabalhar, diferenciar os preços do consumo de energia de diferentes dispositivos, como forma de eu até poder incentivar determinados horários, incentivar determinados dispositivos, tentar trocar o uso. Isso é muito interessante quando a gente pensa nessa questão da inserção das energias renováveis. Por quê? As energias renováveis, diferente das energias tradicionais, né, elas não necessariamente elas têm uma capacidade de geração contínua. Como assim? A energia solar vai gerar tanta energia quanto for incidência de raio solar. A energia eólica vai gerar tanta energia quanto for incidência de vento. Então isso não é constante. Então você acaba tendo que gerar formas de armazenar essa energia, que seria através do uso de baterias. Esse tipo de coisa a gente usa através de sensores, né? Tentar analisar quando eu posso usar, quando eu não posso, quando eu tenho que carregar, quando é que eu não tenho. Então essa inserção, ela traz um pouco mais de não previsibilidade à tua infraestrutura, né? À tua rede. Isso é muito legal. Então, isso é muito interessante porque é uma redução de custo. Agora, pensa no cenário que você fica fora de casa o dia todo. Então, ao longo do seu dia, você podia estar armazenando energia solar na tua casa. Para vocês terem noção, 30% da energia elétrica da Alemanha é gerada através de energias renováveis. E o ponto que mais recebe sol na Alemanha recebe menos sol do que o ponto que menos recebe sol no Brasil. Isso é muito interessante. A gente tem um potencial imenso para energia solar, um imenso potencial para energia eólica que a gente não está aproveitando. Agora imagina você em casa, que trabalha o dia inteiro fora. Se ao longo do seu dia todo em casa você poderia estar coletando energia solar, né, armazenando em baterias na sua casa, e quando você chegasse em casa, ao invés de você estar consumindo energia do grid elétrico, você poderia estar utilizando energia que você mesmo produziu, que você mesmo tem na sua casa. Isso é muito legal, isso é muito interessante, isso é muito poderoso. Tá? E isso serviria para um outro motivo. O uso dessas energias renováveis é o que vai permitir o uso de carros elétricos em larga escala, né? Se a gente para analisar, hoje o nosso grid elétrico aqui no Brasil ele já está muito estressado.
Então, a ponto de você conseguir notar que quando dá por volta de 6 a 8 horas da noite, todo mundo chega em casa e coloca o celular para carregar, isso já faz, a gente já consegue ver variações no consumo de energia. Agora, imagina que ao invés de celulares, a gente está carregando carros. Então, esse é o grande desafio que a gente tem para a próxima década. Se a gente quer inserir carros elétricos dentro do cenário brasileiro, a gente vai ter que aumentar a nossa capacidade de produção de energia, né, e a nossa capacidade como transmitir essa energia para o carro. E uma solução é essa energia que vai vir dos carros elétricos, ser energia que vem de fontes renováveis que vai ter na casa da gente, ou então em outros pontos da cidade, e a gente consiga estar sempre carregando esse carro. Tá? Então, essas são dificuldades, esses são desafios que a gente tem e que a gente pode estar utilizando a internet das coisas. Né? Outro cenário seria o cenário de emergência, onde eu vou falar de incêndios, desastres ou segurança pública, onde eu vou conseguir, através do uso de câmeras e sensores, detectar incêndios, desabamentos, detectar assaltos, detectar pontos de criminalidade, para alertar polícia, bombeiros e outros órgãos. Então, isso é muito importante, isso é muito interessante e não é trivial. Vê aqui esse problema aqui. Né? Imagina que eu tenho todos esses sensores aqui. Começa o incêndio, só esses sensores vermelhinhos aqui que estão alertando o incêndio. Os outros sensores aqui em volta estão em dúvida. E para os outros não tem incêndio. Então, como é que essa decisão faz? Quantos sensores são necessários para tomar uma decisão? Isso é um campo de pesquisa que a gente ainda está trabalhando. Ou seja, existe um grande, amplo espaço para se trabalhar esse tipo de decisão dentro do cenário, né, logístico em que a gente está associado. Uma outra aplicação interessante é o Mobile Crowd Sensing. Por quê? Porque onde você mais tem sensores hoje são nos celulares e tablets de vocês. Para vocês terem noção de como isso é interessante, mais de 60% hoje do tráfego da web ele é mobile. O que isso quer dizer? Ou vem do celular, ou vem do seu tablet. Ou seja, não é mais do computador nem cabeado, e muito menos do notebook na sua casa. Ele vem de celulares e tablets. E esses celulares já têm sensores de temperatura, já tem acelerômetros, já tem potenciômetros, sensores de luminosidade e vários outros. Não, por que eu não estou usando esse potencial? Né? Então, quem aqui já viu o filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas? Para quem não viu, tem uma cena muito interessante que o Batman, para capturar o Coringa, o que ele faz? O Batman ele vai lá e usa os celulares de várias pessoas na cidade de Gotham, porque ele é um morcego, então está usando os microfones para fazer um mapa 3D da cidade. E eu costumo brincar com os meus alunos, né, que o Batman é um perdedor, porque hoje em dia, usando câmera e acelerômetro, a gente consegue fazer coisas muito mais sofisticadas do que o que ele fez. Tá? Então, por que não usar esse potencial? E eu vou dizer quem já usa esse potencial e faz melhor do que o Batman, o Google. Né? Porque o Google faz isso, né? Através dos dados dos celulares Android coletados ao longo do planeta, né, você consegue ter melhorias no Google Maps. Então, o Google já usa esses dados para melhorar uma das maiores redes, né, o Google Street View, através do uso das câmeras dos celulares. O Google já usa esse potencial muito melhor do que o Batman. Então, por que eu não posso usar esse potencial para o meu próprio benefício? Né? Isso, algumas aplicações foram feitas com melhoria de qualidade de ar, né? E aí a gente pode falar do que a gente chama do conceito de Human as a Sensor, onde você está lá usando o seu celular e está dando informações georreferenciadas. Por exemplo, é o caso do Waze. Né? O Waze, né, que você está dirigindo, está colocando lá um mapa da tua cidade, e a variação do GPS do teu celular vai dar se está tendo tráfego ou não. Esse é um exemplo de Mobile Crowd Sensing, e é uma área onde tem um amplo espaço para se trabalhar e várias oportunidades de negócio. Pensa aí numa aplicação na tua cidade que você poderia estar resolvendo utilizando, né, celulares. Uma delas seria, por exemplo, estacionamento inteligente, cidades inteligentes, o controle do tráfego e de estacionamento através de dispositivos sensores, de forma que eu reduzisse o trânsito, né, otimizasse o trânsito, reduzindo consequentemente a emissão de carbono. Então, na verdade, o Waze já é uma forma de pensar esse tipo de coisa, mas um Waze gerado por sensores da própria cidade. Isso vai ser muito interessante quando a gente fala de carros autônomos, né? Porque os carros autônomos, eles não têm interferência do ser humano para dirigir. Então, na verdade, ele precisa que esse direcionamento ou seja dado offline, ele possa trabalhar, ou que você consiga fazer isso através da cidade. E se a situação da cidade muda em tempo real, o carro tem que ser capaz de perceber isso de alguma forma. Então, isso é muito interessante. Esse é um dos desafios que a gente hoje trabalha dentro da área de sensores, é tentar transformar essa situação, né, em realidade. Uma outra aplicação, né, muito interessante seria, né, as fazendas inteligentes.
né? Hoje, as fazendas inteligentes seriam a busca da otimização das plantações, mas não só nas plantações, mas de qualquer cultura de plantação, de qualquer cultura no agronegócio, como a indústria bovina, a indústria aviária, a pecuária de corte, a pecuária de leite, né? E o nosso objetivo é reduzir o desperdício de água no agronegócio, que é responsável por 60% de toda a água potável, evitando, consequentemente, também o desperdício de alimentos, que hoje é da ordem de 40%. A humanidade hoje já consegue, com 80% da sua produção, alimentar 100% das pessoas. Só que não só esses alimentos eles não vão para as bocas, né, necessárias, como 40% deles hoje são desperdiçados. Então, como reduzir esse problema? Através do uso de tecnologia. Né? Então, seriam fazendas, o cenário do agronegócio cobertos por sensores para tomada de decisão. Isso aqui é um exemplo de que a gente usou aqui em Caxias com o IFRJ, com a Emanuele, que é uma aluna minha, professora lá do IFRJ de Caxias. E esse é um protótipo de fazenda inteligente, que é feito com tubo de PVC, garrafa PET e Arduino. Ou seja, o custo disso é baixíssimo, né? Esses módulos ficam, na verdade, instalados em paredes, e aqui vocês vão ver a criação, né, culturas de alface e de alecrim sendo monitorados através de sensores. A mesma coisa a gente fez numa fazenda lá na Colômbia, próximo da cidade de Bucaramanga, né? Daqui umas vocês podem ver na região nordeste da Colômbia, tá? A uns 300, 400 quilômetros de Bogotá. E esse aqui é um sensor que monitorava uma fazenda de uma planta chamada palma de aceite, né? Esse sensor aqui é um sensor que a gente coletava dados do solo, e é interessante você ver que no mundo real é muito diferente do que a gente vê em sala de aula, no sentido que, né, eu vou falar para você em sala de aula que você tem que ter um sensor e patati patatá, mas esse sensor tem que resistir ao ambiente. Então aqui a gente está usando um sensor de aquário para resistir às condições intempéries, porque a palma de aceite é uma planta de inundação. Então essa cultura é inundada, então o sensor tem que resistir. A gente usou um sensor de aquário, que é um sensor que mede a umidade do solo, vai medir, né, características salinas, isso tudo alimentado por uma placa solar. Tá? Então, dentro desse cenário, também surgiu um outro desdobramento, que são as fazendas verticais, cujo objetivo é trazer as plantações para o ambiente urbano, de forma a reduzir a poluição, o efeito estufa, né? E reduzir o custo de transporte. Uma vez que está no ambiente urbano, eu não preciso desse custo logístico do transporte. Imagina você ir no supermercado e comprar a sua verdura, o seu legume, e ele vir fresquinho trazido para você por um robô. Porque, na verdade, o que eu quero construir são estufas, né, verticais em prédios que seriam capazes de tomar decisão e gerenciar a coleta. Isso também resolve problemas como o êxodo rural. A galera que saiu do campo e foi para a cidade em busca de emprego, por que não trabalhar numa fazenda dentro da cidade? E um outro ganho que a gente tem com isso é a redução do efeito estufa, né? Porque através das fazendas dentro da cidade, você teria uma oxigenação e, consequentemente, uma redução do calor na cidade. Né? É claro que tem alguns problemas, né? Como essa que a gente fez no IFRJ, a gente tem que se preocupar com o quê? Com a saúde das estruturas. Porque conforme você vai colocando terra, planta, patati patatá, dentro do prédio, isso pode danificar a estrutura e vem aquela integração que eu falei. As aplicações vão ter que conversar entre si. E esse é o grande desafio da IoT, esse é o grande desafio das cidades inteligentes. Tá? Então, esse exemplo das Vertical Farms é um que eu aposto bastante. A gente montou uma Vertical Farm dentro da UFRJ, dentro do prédio do NCE, onde a gente faz o reaproveitamento de racks, né, racks, né, de servidores, e montou uma fazenda de piscicultura. É um ambiente fechado, onde a planta alimenta o peixe e o peixe alimenta a planta, né, num ciclo, né, natural e muito poderoso. Tá? É um ambiente, né, que, como qualquer ambiente, vai estar exposto a ataques cibernéticos, então a gente vai ter que se preocupar. Agora imagina você ter a chave da sua casa ser uma chave inteligente, você ser hackeado e te cobrarem um dinheiro para você poder entrar em casa. Então esses são os desafios que a gente tem dentro da internet das coisas. A gente já vem sendo atacado, lâmpadas inteligentes foram usados para coletar dados das casas das pessoas. Um dos maiores ataques de negação de serviço foi feito através de câmeras IPs, então a preocupação que a gente tem que ter como desenvolvedor de aplicações IoT é como proteger, como gerar aplicações protegidas, e quem vigia o vigilante, que isso custodia tipo custódios, né? Quem vigia esse meu vigilante, e uma das soluções que a gente fala é blockchain. Se vocês quiserem me falar mais sobre blockchain, a gente pode conversar, eu dou uma palestra para vocês só sobre blockchain, né? Mas o uso de cadeias, né, de blocos é uma das formas de a gente garantir a segurança dentro da IoT. Várias aplicações, né, através do consenso de diversos dispositivos, é que podem gerar essa segurança. Então, galera, para concluir, o mundo está mudando. As coisas agora têm um lugar na internet. Né? O mundo agora coleta esses dados. E a gente não pode ter simplesmente uma visão quadrada, uma visão
tecnicista dessa questão, mas onde é que a nossa tecnologia está inserida? Né? Como é que o nosso governo pode se utilizar dos dados dos sensores para melhorar a qualidade de vida do cidadão? Então, como é que a gente pode informatizar para tomar decisões melhores? A gente está vendo, né, galerinha, que durante essa pandemia do Covid-19, uma das coisas mais difíceis a gente ter são dados confiáveis. É complicado, é difícil, é um desafio, mas através do uso de IoT a gente poderia melhorar aplicações como, por exemplo, o contact tracing, né? Como é que você conseguiria saber com quem entrou em contato, né, com quem dentro da Covid? Você poderia estar usando celulares e as antenas dos celulares para entrar em contato. Você poderia ter uma pulseirinha Bluetooth, né, onde vocês trocariam dados, uma pulseirinha de RFID, onde eu conseguiria ver quem entrou em contato com as pessoas. E essas são uma das formas que a tecnologia pode apoiar as pessoas. Né? Então, pensem, né, na tecnologia não só como um modelo de negócio, mas como ela pode melhorar a vida das pessoas que estão à sua volta. Como é que isso pode, se você é um empresário, como é que isso pode ser um diferencial para o seu negócio, não só a nível, né, local, mas talvez a nível global. Como vocês resolvem alguns desafios que a sua comunidade tem, que o seu país tem, às vezes que o seu mundo tem e que ninguém hoje está vendo. Tem uma predição que a primeira fase da internet foi vencida pelo Google, né? A segunda pelo Facebook. E dizem que a terceira fase da internet, essa internet das coisas, ainda não tem a empresa multibilionária. Então, talvez a pessoa que vai fazer essa empresa esteja aqui hoje assistindo essa palestra. Então, eu gostaria de agradecer a você que assistiu até aqui e que me aturou por esse tempo todo. Meu nome é Cláudio Miceli, foi um prazer dar essa palestra para vocês e eu espero ver vocês numa outra oportunidade. Tá? Um forte abraço e estou sempre aberto para perguntas. Muito obrigado. Né? Até mais.